Lucas 5, vamos ler a partir do versículo 27, que está escrito: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra. Invocamos o nome do Senhor mais uma vez nessa noite, te pedindo, Senhor, que o Espírito do Senhor tenha total liberdade na nossa vida, no nosso meio, que o teu Espírito, Senhor, ele possa, sim, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, receber de bom grado a tua palavra, para que a tua palavra, Senhor, ela venha frutificar em nós e o fruto permanecer, para que nós venhamos, Senhor, ser transformados em cumpridores da tua palavra, praticantes da tua palavra, como está escrito, não sermos somente ouvintes, porque é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Por isso, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor possa tirar do nosso meio todo espírito de distração, de perturbação, tudo aquilo que queira nos impedir de receber a tua palavra. Queremos ser ministrados pelo Senhor. Pai, que o teu Espírito tenha total liberdade. Te pedimos e desde já te agradecemos, porque temos a certeza de ser alcançados pelo Senhor, no nome de Jesus. Tome o seu assento, aleluia. Glórias ao Rei Jesus. Irmãos, o texto que agora acabamos de ler vai nos falar sobre Jesus na casa de Levi. E o tema para o nosso mês da família é Jesus na minha casa. Jesus já entrou na sua casa? Amém? Jesus já entrou na sua casa, irmão? Eita glória! Mas Jesus, ele não quer só entrar, aleluia. Não, pastor, não, ele quer permanecer. Porque tem muitos lares que Jesus já até entrou, mas saiu, né? E ele não saiu porque quis, porque eles, colocaram ele para fora. E interessante que Jesus, o texto relata que Jesus, ele lá ia passando. Ele lá ia passando e chegou perto da coleteria de impostos. E ele viu lá na coleteria, irmãos, eles colocavam lá, era todos juntos, muitos judeus, muitos coletores estavam ali para receber o imposto do povo. Interessante que Jesus passando, tinha muitos, mas ele foi direto para Levi e falou com ele: segue-me, segue-me. E a Bíblia diz que ele prontamente, ele largou tudo e passou a seguir Jesus. Por que é que o texto destaca isso? Porque para ser coletor de impostos, naquela época, não era para qualquer um. Para ser coletor de imposto, ele teria que ter uma posição na sociedade. Ele teria que ter um bom rendimento, ele tinha posses, ele era reconhecido, ele não era um Zé Ninguém. E ele era uma pessoa que tinha um cargo alto, coletor de impostos. Apesar de ele ser taxado de ladrão, não foi só Zaqueu, né, que era o ladrão, porque todos os coletores de impostos eram taxados de ladrão. Por quê? Porque eles não cobravam somente o imposto, eles cobravam a mais para si. Mas Jesus, interessante que tinha muitos, e ele se dirigiu até Levi. E Levi, irmãos, ele não fez como muitos de nós. Como que nós fazemos, pastor? Muitos de nós odiamos, na verdade, né? O Levi podia pensar: que é isso, eu vou largar tudo, eu tenho tanta coisa. Não, ele atendeu prontamente e passou a seguir Jesus. E uma coisa interessante, que o Levi,
fez, que ele abandonou tudo, começou a seguir Jesus, mas ele também fez algo muito interessante, que muitas vezes eu e você não fazemos, que muitos de nós não fazemos, porque o Levi, quando ele começou a andar com Jesus e seguir Jesus, ele viu que era algo extraordinário. Ele pôde provar que era uma bênção como ele nunca tinha recebido, apesar de ele ter largado tudo. E ele não ficou com aquela bênção somente para ele. Ele não foi egoísta igual eu e você. Que isso, pastor? O senhor pode ser egoísta, eu não. Não, irmão. Muitas vezes nós somos egoístas. Por quê? Porque nós recebemos Jesus, começamos a andar com Ele, mas tem a nossa família, muitos da nossa família que não quer saber, mas nós também não apresentamos, ou talvez nós não insistimos a falar, não, eu já estou salvo, eu estou no caminho, ele quiser, ele se vira. Quantos de nós fazemos isso? Mas o Levi, a Bíblia relata, irmão, que Levi, ele ofereceu um grande banquete. Ele ofereceu um grande banquete na sua casa. Aleluia. Então Jesus entrou na casa de Levi. E ele não ofereceu aquele banquete porque agora ele estava alegre, porque agora ele recebeu a salvação. Não. Ele ofereceu um banquete e ele convidou os seus amigos de trabalho, os vizinhos, os chegados, estavam todos lá. E eles não estavam todos lá porque eles falaram assim, vou lá na casa do Levi, eu estou com saudade dele. Não, ele ofereceu aquele banquete e aquelas pessoas estavam lá porque eles foram convidados. Eles foram convidados. Hoje é comum, né? Eu falo, hoje vou lá na casa do David, chego lá e bato na porta, ô David, eu não amo, amanhã eu vou lá no Gerlano. Não é assim? A gente fala, não vou lá visitar fulano e vai aleatoriamente. Mas aqui nessa época não. Para você ir na casa do outro, você tinha que ser convidado. E Levi, ele experimentou a bênção e ele convidou todos aqueles do seu ambiente, todos aqueles que o conheciam, que estavam com ele, ele convidou todos, porque ele pensou, não, essa bênção é muito grande, eu tenho que dividir, os meus têm também que saber de Jesus. Isso me recorda muito lá no livro de Atos, no capítulo 10, quando vai falar de Cornélio. Nós todos conhecemos a história de Cornélio, sim ou não? E a Bíblia diz que Cornélio, ele era um gentio, ele não era um crente igual eu e você, ele era gentio. Mas a Bíblia destaca as qualidades de Cornélio, que mesmo sendo gentio, ele não conhecendo a Cristo, não conhecendo a palavra, a Bíblia diz que ele orava constantemente e fazia esmolas. Ofertava, irmão. Ele já era ofertante. Hoje, quando vai falar da oferta e o dízimo, hein? Já vem, ó. E interessante, irmãos, que ele, gentio, não conhecia a palavra. O anjo chegou perto dele e falou assim, Cornélio, as suas orações foram ouvidas e as tuas ofertas aceitas. Aleluia. Além das orações dele serem ouvidas, as suas ofertas foram aceitas. Aleluia. Foram aceitas. Mas pastor, o senhor quer dizer que a nossa oferta não é aceita? Tem oferta. Tem vezes que nós ofertamos que não é aceito diante de Deus. Que isso? Vai começar a falar heresia em cima do altar? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz assim, antes de você ofertar, se você tem uma questão contra o seu irmão, se você tem algo contra ele ou ele contra ti, vai lá e conserta, e depois traz a sua oferta. Então quer dizer que a oferta aqui não é aceita. Mas Cornélio, o anjo falou, as suas ofertas foram aceitas e as suas orações respondidas, aleluia, respondidas. Então, irmãos, o Cornélio, por que eu estou falando de Cornélio? Porque Cornélio foi semelhante a Levi. Quando o anjo falou com ele que era para mandar chamar Pedro, a Bíblia diz que ele reuniu os seus familiares, os seus vizinhos e os seus amigos íntimos. Quando Pedro chegou lá,
já estava pronto para o culto, aleluia. O Levi também, ele deu um grande banquete, porque ele ficou maravilhado, porque ele teve a revelação, porque ele teve um encontro real com o Senhor, e ele convidou todos aqueles para que quando Jesus entrasse na tua casa, aleluia, muitos pudessem também conhecer Jesus, muitos também pudessem experimentar a maravilha que é estar andando com Jesus, aleluia. Aleluia. E interessante que a Bíblia diz que muitos dos publicanos, muitos fariseus estavam ali. E eles estavam também ouvindo o mestre. Embora eles questionavam, aleluia, mas eles ouviram a palavra do Senhor, aleluia. Eles também puderam participar. Eles também puderam estar junto com Jesus. Porque foi algo extraordinário que Levi fez. O Levi, ele não procrastinou, ele imediatamente largou tudo. Interessante que Pedro, numa certa caminhada, quando Jesus estava somente com os discípulos, Pedro perguntou para Jesus assim: Senhor, qual que vai ser a nossa recompensa? Nós também largamos tudo, rede, família, largamos tudo para seguir. E o que é que nós vamos ganhar? O Pedro estava querendo recompensa, o Levi não. O Levi queria era passar a bênção adiante. E Jesus falou: ninguém que tenha largado pai, mãe, filho, casa, nessa vida, ninguém que largou isso por causa de mim, vai ficar sem a recompensa, porque ele vai receber 100 vezes mais nessa vida, e mais ainda na vinda que vai vir, no aquilo que está por vir, aleluia. Então nós não precisamos ficar preocupados com recompensa, irmão. Nós não precisamos ficar preocupados com o que nós vamos receber, o que nós vamos ganhar. Nós temos, aleluia, é que cumprir o ID do Senhor. O ID do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Me recordo da palavra que o pastor nos deu numa reunião de liderança. E ele falou que Jesus escolheu quem ele quis. E aqui Jesus prova que Jesus escolheu quem ele quis. Por quê? Porque tinha muitos coletores. Ele escolheu Levi. Mas além de escolher quem ele quis, também Jesus escolhe quem quer estar com ele. Quem quer estar com ele? Tinha muitos. Ele escolheu Levi. E o Levi quis estar com Jesus. Por quê? Porque ele quis tanto estar com Jesus, que ele chamou os seus amigos, os seus parentes, para também eles pudessem estar com Jesus, aleluia. Nós temos feito isso com nossos familiares, nós estamos sendo tão ousados como Levi fez, porque Jesus não me chamou e não te chamou aleatoriamente. Ele não chamou Levi aleatoriamente. Ele chamou quem ele quis, chamou quem quis estar com ele, mas ele também chamou com um propósito, aleluia. Ei, tem um propósito de Deus na tua vida, aleluia. Muitos falam, isso é jargão de pastor, não, irmão. Jesus tem um propósito para a minha e a sua vida, aleluia. Jesus tem um propósito para a nossa família. Jesus tem um propósito em entrar na nossa casa, aleluia. Jesus tem um propósito para nós. E qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Da continuidade do ministério. Qual que é o propósito? Porque muitas vezes nós pensamos, não, Jesus tem um propósito na minha vida, então eu vou me dar bem, vou subir na vida, minha conta lá no banco vai ficar recheada, vou adquirir a melhor mansão, vai ser mansão, não é casa. Não, irmão, o propósito do Senhor não é esse. Isso é pecado? Também não. Mas o propósito do Senhor é nós sermos testemunha. Testemunha. Isso está confirmado em Atos 1:8, que nós gostamos muito de falar, porque Jesus disse, a Bíblia diz em Atos que os discípulos perguntaram para ele, Atos no capítulo 1, a partir do versículo 4, eles vão perguntar, Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus fala, não, isso não compete você saber o tempo, a hora. E no versículo 8 ele fala assim, mas
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, aleluia. O propósito é ser testemunha, irmão. O propósito é testemunhar de Cristo. O propósito é levar a salvação adiante, aleluia. Ser testemunha. Nós invertemos, porque quando nós somos testemunhas, nós estamos buscando o reino, né? Levi buscou o reino, ele entendeu. Jesus disse que o reino dele não era daqui. E Levi entendeu. Entendeu o que está escrito. Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus, sua justiça. E o resto, não, pastor, está escrito assim, as demais coisas, né? Vão ser acrescentadas. Mas essas demais coisas, Paulo considera como resto. Porque o Paulo fala, eu tinha tudo. Paulo fala assim, eu perdi tudo por causa de Cristo. Perdi tudo por causa de Cristo. Mas ele fala assim, mas eu ganhei tudo em Cristo. Aleluia. Perdeu tudo. Levi abandonou tudo por causa de Cristo, mas ele ganhou tudo em Cristo. Aleluia. Oh, glória. É tanto que ele deixou até uma carta escrita para nós. Então Jesus chamou com um propósito, irmão. Ele não quer entrar na minha e na sua casa aleatoriamente. Hoje, né, quando ele viu Zaqueu, que Zaqueu tinha aquele desejo de ver Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu só queria ver Jesus. E Jesus falou assim, hoje eu vou pousar na sua casa, Zaqueu. Houve um alvoroço, porque muitos falaram, nossa, será que ele não sabe que esse cara é um ladrão? Que ele rouba o povo? Mas Jesus não falou que ia na casa de Zaqueu aleatório. Por quê? Porque tinha um propósito. E qual foi o propósito quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Qual foi esse propósito? O propósito foi salvação, aleluia, salvação, porque depois que ele entrou na casa de Zaqueu, o Zaqueu ficou tão aquebrantado, ele queria ver, mas agora ele estava diante de Jesus, e aquilo, irmão, quebrantou ele tanto, que Jesus não pediu ele nada, mas ele falou, Senhor, aqueles que eu roubei, que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes, e eu vou vender, eu vou dar a metade do que eu tenho para os pobres. Jesus não pediu isso para ele, mas ele resolveu abrir mão. Por quê? Porque ele agora tinha algo melhor. Porque agora Jesus estava na tua casa. E quando Jesus estava na casa dele, aleluia, a salvação também entrou, alcançando os seus, aleluia. Aleluia. A salvação entrou. Quando Jesus entra na casa, irmão, aleluia, não tem como ficar da mesma maneira. Quando Jesus entra na casa, tem que haver mudança. Tem que haver. Porque Jesus, ele entra com um propósito. E essa instrução ele deu para os seus discípulos. Ele deu essa mesma instrução para os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Amém? Quem é discípulo de Jesus? Oh, glória, aleluia. E como discípulo de Jesus, nós temos essa missão. Qual é a missão, pastor? Aleluia. De ir também na casa. Somos representantes dele, amém? Aleluia. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. E quando Jesus, ele deu essa instrução para os discípulos, ele convocou eles e ele enviou. Ele enviou eles para pregar o reino de Deus, curar os enfermos. Falou com eles, ó, vocês nada levam, tá? Mas lá em Lucas mesmo, no capítulo 9, no versículo 4, está escrito, na casa que vocês entrarem, ali permaneça. Na casa que entrar, permaneça. Por isso que eu te disse, Jesus, ele não quer somente entrar na tua casa, ele quer permanecer. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizendo, Lucas vai continuar dizendo no capítulo 10. Lá no capítulo 10, Jesus agora vai enviar os 70. No capítulo 9 ele enviou os 12. Agora no 10 ele já tem mais, ele tem 70. E é tão proposital que o propósito de Jesus é esse. Jesus falou para os seus discípulos, na casa que vocês entrar,
vocês permaneçam. E quando ele enviou os 70, a Bíblia diz que ele enviou de 2 a 2. E no capítulo 10, o versículo 5, ele vai dizer assim, ó: na casa que você entrar, primeiramente você fala assim: paz seja nessa casa. Se ali tiver alguém digno de paz, a paz vai repousar sobre aquela casa. E a casa que você entrar, você declara paz. E você permanece lá. Ei, esse é o propósito de Jesus, entrar na minha e na tua casa. Ele quer entrar na minha casa e na tua casa, mas Ele quer permanecer na nossa casa. Sabe por quê? Porque quando Ele entra na casa, quando Ele permanece na casa, Ele traz a paz. A paz vai reinar na minha e na tua casa. Aleluia! Aleluia! Oh glória! A paz vai reinar. É um propósito de Jesus, irmão. Sabe por quê, irmãos? Quantos crentes que eu e você conhece, que é crente, ele fala que é crente. Ele está na igreja, ele vai nos cultos. Mas os vizinhos falam assim: eu ser crente igual ele? Porque dentro da casa dele, é uma gritaria, é panela voando, não tem paz. Né? A gente ri, mas é sério. Quantos que a gente conhece? E ele está achando que vir na igreja, frequentar culto, é crente, está seguindo Jesus. Não, Jesus disse: entra, permaneça e declare a paz. Porque quando Jesus entra na minha e na sua casa, irmão, mesmo que tenha alguém que lá convive conosco, que ele não quer proferir a mesma fé, que ele não quer seguir Jesus, mesmo que ele seja do contra, está com o coração duro, mesmo assim, ele vai reconhecer que Jesus está na minha e na tua vida. Por quê? Porque nós vamos levar a paz. É a paz. Paulo, quando ele escreve para os Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14, ele disse assim, ó: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Olha a paz aí. Quando Jesus entra na nossa vida, tem paz. Você já viu aquele crente, irmão, que ele está no meio da tempestade, está tudo caindo em volta dele, mas ele está tranquilo? Fala: não, como é que pode? É porque ele tem paz. E a paz é contagiante, irmão, ela contagia. A paz tem que contagiar, porque Jesus disse: ao entrar na casa, declare a paz. Aleluia. Porque quando você permanecer lá vai ter paz. Lá para serve, anda lá para sua. Jesus está na tua casa, aleluia. Então a sua casa está em paz, aleluia. Jesus está na tua casa, então a tua casa está em paz, aleluia. Paz. Quando entra, declare a paz. E quantos aí que não tem paz? Quantos que falam: mas é muito difícil, porque lá em casa é só eu que sou crente, a luta está grande, a provação muito grande na minha vida, é muita perseguição, mas e daí? Nós vamos viver de acordo com as circunstâncias? Nós vamos viver de acordo com aquilo que o mundo está dizendo? Não, nós vamos viver de acordo com o propósito do Senhor. Com o propósito do Senhor. Quando a luta está grande, quando nós não estamos vendo o fim, é que nós devemos permanecer, irmão. Que nós devemos nos achegar mais a Ele. Por quê? Porque aí eles vão ver: esse aí é verdadeiramente crente. Tudo está dizendo para ele parar, para ele voltar, mas ele continua. Ele está firme com esse Deus. É através do testemunho. Como que nós vamos testemunhar? É com as nossas atitudes, com a nossa posição diante daquilo que está errado. É com a nossa paz, a nossa serenidade. Você já viu aquela pessoa que quando você vê, ou alguém que vê, todos querem chegar para junto dele, quer chegar e ficar junto dele? Não, eu vou ficar, não, irmão, perto do seu, eu sinto uma tranquilidade, né? Já viu? É porque ele tem paz, é porque está firmado em Cristo, porque Jesus já entrou na casa dele. Mas tem o contrário, né? Tem aquele lá que é o espalha bolim.
Tá lá o pessoal tudo conversando, aí vem o isso, vamos embora. Ninguém quer ficar perto dele. Mas ele fala que é crente, ele baixa no peito, que é isso, irmão, eu sou crente. Hein? Ele é crente, mas está isolado, por quê? Por causa das suas atitudes, por causa do seu testemunho. Quantos que falam conosco, né, pastor Wellington? Fala assim, pastor, mas eu não sei pregar, eu não expresso direito. Mas a Bíblia tem um remédio para isso. E muitas vezes é aplicado somente para as mulheres, mas serve para nós, homens. Que Pedro vai escrever lá na sua carta. Fala assim, aquela mulher que tem um marido descrente, vai ganhar ele sem abrir a boca, sem palavra nenhuma. Através do seu proceder santo, através do seu testemunho, vai ganhar. Isso se aplica para nós. Nós não precisamos estar aqui na frente com o microfone na mão, não. Quando nós tivermos paz, quando nós estivermos testemunhando, muitos vão ver a luz brilhando na nossa vida, aleluia. Muitos vão ver. Tem um versículo que nós aplicamos muito quando vamos evangelizar, não é verdade? Tem um versículo muito conhecido que nós aplicamos quando vamos evangelizar. Apocalipse 3, versículo 20. Nós sabemos ele de quais salteados, sim ou não? Hã? Quantas vezes nós viramos para o ímpio e fala isso? Mas esse versículo nós podemos aplicar na nossa vida, amém? Porque a aplicação desse versículo não é esse. Mas nós podemos aplicar na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos no mês da família, Jesus na minha casa. Em Apocalipse 3:20 vai dizer assim, eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, olha, se ouvir, é condicional, se ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei, cearei com você e você comigo. Então se você abrir, porque Jesus, ele é educado, ele não vai chegar e arrombar. Ele não vai chegar, porque ele falou assim, aquele que não entrar pela porta, aquele que entrar pela janela ou por qualquer outro lugar, esse é ladrão, esse é salteador, aleluia. Mas eu sou o bom pastor, eu só vou entrar se abrir a porta lá para a sede, eu só vou entrar se eu for convidado. Ei, Jesus, ele quer que você o convide para a sua casa. Não, pastor, mas ele já está lá. Jesus, ele quer que você abra a porta, ele não vai entrar se você não abrir, e se você abrir, você vai cear com ele, aleluia, aleluia. Quando abrimos a porta, ele entra, e ele entra e faz morada, ele entra e permanece, ele entra e traz a paz. Tudo que estava fora do lugar vai se ajeitando, aleluia. Por quê? Porque Jesus entrou na nossa casa. Aleluia, Jesus entrou na nossa casa. Por isso eu te perguntei no início, Jesus já entrou na sua casa? Jesus já entrou na sua casa, irmão? Se Jesus já entrou, aleluia, algo maravilhoso ele tem para fazer nas nossas vidas. Algo maravilhoso ele quer continuar, porque ele quer permanecer. Ele quer permanecer. O nosso Deus, ele é um Deus que faz morada, não é um Deus que visita. Eu acho que eu já até falei isso aqui. Muitas vezes nós até oramos, Senhor, visita fulano, visita ciclano. Não, Senhor, faz morada naquela vida, porque Ele quer fazer morada, aleluia, porque nós somos a casa de Deus, amém? Quem aqui acha que é casa de Deus? Quem tem a certeza? Nós somos casa, irmão. E a casa de Deus é para Ele fazer morada. A Bíblia nos diz isso. Paulo fala assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 43, ele vai dizer, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares úmidos, procurando um lugar para pousar. Mas quando ele não encontra, ele fala assim, vou voltar para a minha casa, de onde eu saí.
E se ele encontrar a casa vazia e adornada, ele entra, mas ele vai trazer mais 7 convidados. Mas quando a minha e a tua casa não está vazia, aleluia, e eu creio que a nossa casa não está vazia, amém? A nossa casa, ela está cheia. Cheia de quê, pastor? Cheia da presença de Deus, aleluia. Porque quando Jesus está na nossa casa, a presença dele está na nossa casa, e a presença dele é que vai nos encher, é a presença de Jesus que vai nos sustentar, é a presença de Jesus que vai fazer com que nós vamos nos manter de pé, que vai fazer como nós vamos romper, é a presença dele que vai nos fazer vencer as adversidades, é a presença dele que vai nos fazer conquistar aquilo que já está prometido para mim e para você. É somente com a presença, porque quando o Espírito Mundo quer voltar, ele vai deparar com a presença de Jesus, e na presença de Jesus até a tristeza ela salta de alegria. Na presença de Jesus o inimigo tem que sair, ele tem que correr, porque a presença de Jesus, ela é a mais importante. Aleluia, aleluia, a presença, aleluia, a presença de Jesus, irmão, aleluia. Ele quer entrar na nossa casa. A presença de Jesus foi tão forte na vida de Mateus que ele convidou os seus amigos para estar também na presença. A presença de Jesus foi tão forte que Zaqueu queria só ver, mas quando ele esteve na presença houve transformação e salvação, aleluia. E essa presença, ela é disponível para mim e para você. Essa presença, ela quer permanecer na nossa casa. Essa presença quer alcançar os nossos familiares, amém, irmãos? Amém? E ela quer alcançar. Não vai ser preciso a gente brigar, a gente impor, não. É só nós chamar a presença, aleluia. É só chamar a presença. Como Jeremias disse, Jeremias escreveu, Jeremias 29, a partir do versículo 12. E me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E ele continua dizendo assim: serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Ei, a presença de Deus, quando nos acha, faz mudar a nossa sorte. Ei, a presença de Deus, quando nos acha, faz mudar a nossa família. A presença de Deus, quando nos acha, ela transforma o ambiente. A presença de Deus, quando nos acha, tudo vai chegar ao lugar, porque a presença de Deus, ela vai trazer paz, aleluia. Quando me buscar de todo o coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, aleluia. Nós vamos ser achados quando buscar, irmão. Por isso que está disponível, mas aí vai depender da minha e da sua atitude. Vai depender da minha e da sua decisão, decidir buscar e decidir permanecer. Ele disse, ó, vocês são meu enviado, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando. Mas na casa que vocês entrar, permaneça. A casa que Jesus entrar, ele permanece. E na casa que vocês entrar, declare a paz. Eita, lá sube, andarás. Oh, lá para sebe, anda lá para sube. Declare a paz, aleluia. Leve a paz e permaneça nessa paz. A paz é tão importante, irmãos, para nós obtermos êxito, que quando Paulo escreve para Romanos, ele disse assim, ó: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem muito crente que ele não ganha uma alma para Jesus, por quê? Porque ele fala assim, não, eu sou crente mesmo, Aí questiona com ele, mas o crente não tem que ser o sal? Ele fala assim, não, pois é, eu sou o sal grosso. Que paz que ele vai ter? O sal é para salgar, é para dar sabor, né? E tem uma qualidade do sal que nós falamos, a gente só fala assim, não, irmão, o sal é para dar sabor, o sal é para conservar, mas tem uma outra qualidade do sal muito importante, o quê? Para dar sede. Eita glória, o David está afiado.
Outra qualidade do sal, irmão, ele dá sede, né? Quando nós somos o sal que tempera, certo? Vai dar sede, né? Aí nós vamos ter sede pela presença de Deus, aleluia. Sede de estar com esse Deus maravilhoso, que abriu mão de tudo, aleluia, que deu a sua vida, ele entregou a sua vida por amor a mim e a você, aleluia, oh glória. Então vamos temperar na medida certa. Não queira ser o sal grosso, não. Porque o sal grosso aí vai salgar demais, a pessoa vai provar uma vez e não quer mais, né? Aleluia. Glórias ao Rei Jesus. Vamos ficar de pé, irmão, para nós orarmos, amém? Oh, glória. Santo é o nome do Senhor. Então, irmãos, permaneçam. Deixe Jesus permanecer na sua casa. Ele quer entrar, Ele quer fazer morada, mas Ele quer permanecer. Porque Ele permanecendo, Ele vai também trazer a paz. A paz. Paulo, quando ele escreve, aleluia, a sua carta para os Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então tenha paz. Não queira ser explosivo, não queira ser o sal grosso. Tenha paz, seja o equilibrado. Porque a nossa família, não só a nossa família, mas a nossa família que nos observa mais, porque está mais próximo. O mundo nos observa, mas na nossa família é que nós temos a maior chance de ganhar os nossos, amém? É na nossa família. O Levi, ele viu aquela oportunidade e ele não abriu mão. Logo de imediatamente começou a servir Jesus e ofereceu um banquete. Falou assim: vou atrair eles com um banquete. Mas nesse banquete eles não vão só abastecer o estômago, não. Vai ter algo melhor. E qual que era o algo melhor? Jesus, aleluia. E quando os fariseus ficavam: mas será que ele não sabe que ele está comendo com os pecadores? Com os ladrões? E Jesus disse: eu não vim chamar o são. O são não precisa de médico. Eu vim chamar os doentes, aqueles que precisam de arrependimento. E quanto que nós precisamos nos arrepender, irmão? Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Quanto que nós precisamos largar algo? Cada dia nós precisamos largar algo para Jesus. Porque muitos de nós falam assim: não, agora eu já sou crente há N anos, 30 anos que eu sirvo Jesus, eu estou pronto. Tá nada. Se estivesse pronto, ele já estava na glória. Não é? Nós estamos aqui nos aperfeiçoando, irmão. Nós precisamos. Quando falam assim: tem que fazer uma libertação. Não, que isso, eu já sou crente, eu já sou liberto. Está enganado, não é não? Não, eu já sou liberto porque já oraram por mim, o demônio saiu. A libertação não é quando o demônio sai, irmão. Que isso, pastor? Não, a libertação é quando Jesus entra, aleluia. Jesus entrou e acabou. Porque tem pessoa que você vai expulsa o demônio dele muitas vezes, todos os dias praticamente, e ele não é liberto. Mas aquele que Jesus entrou, acabou. Aleluia. Aí ele vai tirando as arestas, vai nos aperfeiçoando, amém? Por isso que ele quer permanecer. Deixa ele permanecer na nossa casa, amém?